Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. O problema do serviço público, ou a situação do serviço público, ou outro nome que você queira dar, para que não seja demonstrado preconceito contra o público, já que vivemos dentro de um país cuja força privada é bem menor do que a força do Estado público, do Estado em si. A reforma administrativa precisa vir logo, porque muita gente boa que estava dentro do governo de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão está saindo por uma questão primária, ou seja, salário. A pessoa chega com a melhor boa vontade, com vontade de construir, de ajudar, de fazer progredir, de resolver, de aparecer bem na foto, de se produzir, de ter visibilidade ampla na imprensa e mostra o seu serviço. Mas quando chega na hora de receber, percebe que a dificuldade está na inexistência de recursos humanos adequado, conectado, que sirva para os três poderes. No Brasil existe uma circunstância perigosa para a própria democracia. Há três poderes que, pela Constituição, se diz que devem ser harmônicos, distintos, devem tratar com elegância, com respeito. Na verdade, os três poderes são impossíveis de conviver sem um comandante. Não há três comandantes num avião. No navio, menos ainda. Dentro de uma casa, tem que haver um líder. Numa Assembleia Legislativa, tem 455 mil cargos e funções na atividade meio, para que seja bem difícil de executar a atividade fim. Dentro de uma Câmara de Vereadores é a mesma coisa. No Poder Judiciário, no Ministério Público, dentro da polícia, existe uma estrutura que é toda ensarilhada de tal forma que ela não possa funcionar. Se tiver alguma coisa bem simples, absolutamente simples, que possa funcionar com rapidez, com a velocidade necessária, com a desburocratização necessária, para que agrade o contribuinte, que é o pagador da conta e dos salários dos servidores, vocês podem ter certeza, o que há hoje, de cima para baixo, no federal, no estadual e no municipal, é que as pessoas que querem consertar a história não conseguem ultrapassar o mata-burros, que é o problema do legislativo. Se você passa a conversar com o legislativo, você vai ver que a história está no judiciário, porque o judiciário não tem absolutamente nenhum compromisso com velocidade, com pressa. Nós ainda estamos no tempo de usar a palavra desembargador, que é alguma coisa que veio de Portugal. Isso veio lá de 1800 e alguma coisa. Nós ainda estamos no tempo em que sentenças que nascem de dentro do Poder Judiciário têm 40, 50, 60, 80 páginas, em que existe uma espécie de um doutorismo que exageradamente elogia a quantidade de páginas de um voto dado a respeito de uma questão certamente complexa, mas que poderia muito bem ser discutida no plenário e traduzida num voto simples, rápido. As sentenças demoradas prejudicam o legislativo, e o legislativo entra no jogo do demorado, e o executivo fica atrelado a esses dois sistemas imperiais que não fazem nenhum esforço pela rapidez. Vejam, lembrei-me de falar isso agora porque o ex-secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, um excelente funcionário, uma pessoa de respeito, uma pessoa
que não se pode atribuir a ela qualquer tipo de ingerência, dificuldade, irregularidade, saiu e foi trabalhar num banco, o BTG Pactual. Essas três letras BTG significam, para ilustrar a conversa, back to game, de volta ao jogo. Esse banco já passou por dificuldades de várias naturezas e, quando ele recomeçou, ele colocou isso no nome, BTG Pactual, Back to Game Pactual. Lá está trabalhando hoje o Mansueto Almeida, um perdido funcionário público que foi parar no banco. A mesma coisa aconteceu recentemente com José Berenguer, que foi para a empresa de investimento XP, uma das maiores, se não a maior, com sede, se não me engano, fora do Brasil. Joaquim Levy foi para o Banco Safra, e os salários que esses bancos oferecem são salários muito bons. São salários que envolvem participação nos resultados, prêmios, bônus pelo trabalho. O serviço público, ele não tem uma dificuldade além do que tem a iniciativa privada, fora uma questão fundamental. O salário é alto e aparecem todos os outros tipos de benefícios, de prebendas, de privilégios, de facilidades que fazem com que a sociedade considere que essas pessoas que estão no serviço público, elas são reis, são rainhas. O que precisa haver é uma correção. O RH deve ser único para os três poderes. Como nas Forças Armadas, há um ministro da Defesa e os três comandantes das Forças Armadas. Todos se reportam ao ministro da Defesa. É preciso que haja um RH com um comandante para os três poderes, e os três poderes se reportam ao que for comandado pelo comandante do Recursos Humanos. É impressionante, é uma típica barbaridade, uma palavra que eu sempre emprego, a dificuldade de administrar um país, e isso tudo acontece de cima para baixo, explode no Estado e acontece no município. Não existe um padrão para as denominações, para todas as formas de cargos e os respectivos salários. Uma pessoa que é advogado na Câmara de Vereadores, ela ganha um salário X, mas na Assembleia Legislativa chega a ganhar 3 a 4 vezes mais do que ganha na Câmara. O que não significa que o que ganha na Câmara de Vereadores está ganhando pouco. E assim sucessivamente. O advogado pode trabalhar na Câmara e também trabalhar numa empresa, 2 empresas, 3 empresas. E assim ocorrem muitos casos cuja análise é complicada e difícil. É preciso que nós não percamos mais bons funcionários públicos para a empresa privada, porque se isso continuar a acontecer, nós vamos ter dificuldades de encontrar no futuro um ministro que, tão bom quanto o atual Paulo Guedes, vá querer aceitar um cargo porque, provavelmente, nestas alturas, ele já tem propostas milionárias para ir trabalhar em outros lugares aonde a classe política, ao invés de ajudar a ir para frente, ela puxa a corda para trás. A mesma coisa acontece com o Poder Judiciário. Eu nunca vi tanta gente do Poder Judiciário com tanta vaidade. É o doutorismo que eu chamo. Eu tenho até vergonha de dizer que sou brasileiro quando viajo, porque todo mundo comenta esse doutorismo brasileiro que se constitui de uma verdadeira barbaridade, alguma coisa que não deveria jamais acontecer. É uma herança que talvez nem maldita ela é. Ela veio de Portugal
e muitas coisas são mantidas hoje como se fosse tudo natural, tudo normal. Agora, mesmo agora, houve uma reunião entre o presidente do Senado, da Câmara e o presidente do Executivo, e isso aconteceu depois que o ministro Paulo Guedes mandou um recado. E houve uma fonte que admitiu que o recado dado por Paulo Guedes foi para o presidente da República. O recado tinha um conteúdo que mais ou menos explicava o seguinte: não dá para trabalhar assim. Assim não dá. Ele não falou, mas ele quis dizer: eu estou desanimado. Não dá para trabalhar com a classe política que puxa para o lado de lá, e o poder judiciário que puxa para o lado dele, e o poder executivo frágil não tem condições de governar. Quando houve este recado do Paulo Guedes, que não usou estas palavras que eu usei aqui agora, usou palavras semelhantes às que foram empregadas, o presidente da República, mais o Maia e mais o Alcolumbre se reuniram apressadamente e, com tapinhas nas costas, eles selaram lá alguma coisa para apressar essa reforma administrativa, que eu duvido que saia do jeito que eu estou imaginando que devesse sair. Recursos humanos apenas para os 3 poderes, e isso de cima para baixo. União, estados e municípios. Um chefe geral de recursos humanos que contemple a necessária convivência com os 3 poderes da República nos 3 níveis de governo. Isso tem que ser padronizado, cargos e salários. Assim como está, ninguém vai resolver. É muito difícil governar um país com essa estrutura que está perdendo os empregados de alta qualidade, empregados públicos, como Mansueto Almeida, como este Joaquim Levy, como José Berenguer, excelentes empregados públicos que foram perdidos para a iniciativa privada. Eles desanimaram, não foi nem pelo salário. O salário, sim, que vão ganhar agora, é muito grande. Não dá nem de comparar com ninguém e com nada na iniciativa privada ou na área pública. Eles desanimaram. Eles consertavam um problema aqui, o Poder Judiciário desacertava lá. Quando o Poder Judiciário era levado a entender que o problema tinha que ser resolvido, o Poder Legislativo não correspondia às expectativas. Finalizo pensando da seguinte forma: se nós não fizermos essa mudança através dos votos nos candidatos, primeiro que não roubam e não deixam roubar, e em segundo, pessoas que tenham modernidade na forma de fazer a gestão da coisa pública, quase igual à gestão da coisa privada. Documentadamente, cuidadosamente, sem caixa 2, com nota fiscal, desburocratizadamente, rapidamente, com a sensibilidade de que as coisas são para ontem, não são para daqui a 10 anos. Não se concebe que o Poder Judiciário tenha 90 dias de férias e mais uma espécie de recesso e ainda reclame de salários, receba salários antecipadamente, não existe padronização dos salários, todo mundo ganha aquilo que quer e não aquilo que o Tesouro pode pagar. Está uma verdadeira farra, uma verdadeira festa. Esta ideia só pode ser constatada quem tem a aplicação de ler com dificuldade, mas ler o que está expresso nas linhas pequenas dos contratos que às vezes a gente nem consegue ter acesso. Prestem atenção. O clima
é típico para o país se dividir. Mesmo que não haja confusão ou guerra, sabemos que guerra não existe, mas confusão há muita, nós sabemos que um país menor, com menos gente atrapalhando, com um poder judiciário mais responsável, com um poder legislativo mais sério, menos pecaminoso, menos vagabundo, com menos malandragem, com leis mais rapidamente feitas, com interesses da sociedade e não com interesses dessas pessoas. Quase sempre as leis elas são feitas com interesse para atender os amigos dos amigos do meu pai. No poder legislativo, a mesma coisa. As sentenças são para atender os amigos dos amigos do meu pai. E isto vem em cascata, de cima para baixo. Quando a gente reclama de um funcionário público aqui embaixo, a gente nunca pergunta se ele está feliz. A gente sempre reclama. Mas, na verdade, os primeiros que sentem as dificuldades dos poderes, esta malandragem que existe de cima para baixo, que a gente aqui percebe, que custa tão caro para a iniciativa privada, a gente deveria antes perguntar para o funcionário que eventualmente está mal-humorado ou que chegou atrasado: cara, você está feliz? Por que você está chateado hoje? O que houve? Ele certamente não vai responder. Mas ele sente. Há muita gente que se beneficia da bagunça desorganizativa em que, não havendo um só departamento de recursos humanos, um ministro da Defesa que congregue as 3 Forças Armadas, os 3 comandantes, assim também poderia ser o exemplo, um só recursos humanos administrando os 3 poderes. A mesma coisa, a mesma hierarquia deveria acontecer de cima para baixo. União, estados e município. Antes de reclamar de um funcionário público, nós deveríamos perguntar quase que insolitamente: amigo, o que há? Você está bem? Posso ajudar? Você está feliz hoje? Ele vai fazer um sorriso amarelo, vai desconversar e não vai falar o que está se passando com ele. Mas ele é o primeiro a perceber esta desarticulada, essa desavergonhada bagunça que existe nos recursos humanos da União, dos estados, dos municípios, em que nós estamos perdendo excelentes cabeças para a iniciativa privada. Como o cidadão não consegue resolver os problemas da área pública, e ele nem estava falando em quantidade de salários, ele disse: bom, já que eu não posso ajudar, porque o Poder Judiciário não vê a responsabilidade que tem, o Poder Legislativo não vê a responsabilidade que tem, se eu não posso ajudar, eu não vou atrapalhar. Pega o chapéu e vai embora. E vem mais demissões por aí. Tem mais gente que vai desistir. O meu grande medo, eu não sou uma pessoa medrosa, mas o receio que possuo é o de que o ministro da Economia ele já esteja sentindo que essa bagunça em que o Poder Judiciário não faz o seu dever, o Legislativo não faz o dele, o Executivo tem que obedecer às determinações do tal do convivência pacífica e harmônica entre os 3 poderes, e o resultado é que a ineficiência não é a falta de dinheiro, é o excesso de cargos, é a falta de responsabilidade das pessoas
que quanto mais amigos dos amigos do meu pai dentro dos poderes, mais ele se torna confuso e caótico, levando a ocorrer aquilo que pode estar acontecendo em países que passaram por situações assim. E as lideranças não se aperceberam disso. As lideranças fizeram de conta que não estavam vendo o que estava acontecendo. Pense um pouco. Recursos humanos para os 3 poderes, para acabar com essa bagunça de cargos e salários. É um caso desesperador. Vocês não imaginam o que está acontecendo nessa inexistência de recursos humanos para os 3 poderes. É preciso fazer isso imediatamente, como foi feito com o Ministério da Defesa. Eu volto logo mais.